Bem, estamos aqui para dar o pontapé inicial do nosso programa. Como sempre, trazemos a entrevista Vida Longa com o Dr. Cláudio Neves, que é médico geriatra gerontólogo. Dr. Cláudio, satisfação muito grande tê-lo conosco. É um prazer, Ludwig, estar mais uma vez aqui e conversarmos sobre um tema que vai envolver a vida das pessoas, certamente pela longevidade, pela vida inteira, a partir deste momento, com o avanço tecnológico. A questão da comunicação virtual, ela tende a crescer com a inovação tecnológica e esse é um tema hoje em todo o mundo, a questão da consulta virtual, consulta online, e que agora nesse momento no Brasil, temporariamente, o Conselho Federal de Medicina, em virtude da pandemia pelo Covid-19, liberou, e está sendo efetuada, já realizei algumas, e tem a questão da polêmica, quais as vantagens, qual é a desvantagem, como abordar, o que levar, o que fazer nessa consulta, o que o paciente procurar nessa consulta. É algo importante e você traz realmente para o telespectador um tema de grande importância que pode ser amanhã uma ferramenta de auxílio para muitas pessoas, pacientes e multiplicação da informação para outros profissionais. E a gente está aqui à sua disposição, Ludwig, mais uma vez para tentar lhe atender. Realmente, eu agradeço, até porque houve sugestão também por parte de um telespectador com relação a esse tema. Você vê, às vezes a gente deixa preterindo um tema que é muito sugerido, mas esse dado talvez a não exploração desse tema, pelo menos não é do meu conhecimento que programa radiofônico, programa televisivo nenhum até agora explorou esse assunto. Então eu achei de suma importância a gente explorar aqui, até porque é realmente uma coisa que desperta o interesse, a curiosidade das pessoas. Mas você falou aí que o Conselho Federal de Medicina autorizou só para esse período de pandemia do Covid-19 ou pós-pandemia? Será regulamentado? Muito bem colocado. Essa discussão já vem existindo, houve uma quase liberação nos anos anteriores, está em discussão a regulamentação desse processo e acredito que depois dessa fase agora, é uma experiência, acaba a pandemia fazendo com que o ser humano tente alternativas e busque experimentar e aí haver realmente talvez uma regulamentação maior desse processo. E na experiência realizei algumas para outros estados, Minas, São Paulo, e pude vivenciar a prática desse processo e tem algo interessante, tem seu lado negativo, mas tem também muita coisa positiva, que eu acho que a tendência no futuro é permitir a existência e posso opinar sobre isso. Era bom até fazer os prós e contras aqui, porque é um tema que pode levar a polêmica, a discussão, e a discussão ela pode trazer solução, é muito importante. Ela tem, eu acho que a gente de imediato pensa logo, será que ela tem a mesma consistência? A consulta presencial, você está ali num tete-a-tete, olho no olho, né, com o paciente, até uma questão psicológica, né? Quando o profissional de saúde, ainda que não seja da área de psicologia, de psiquiatria, mas ele tem o dom, o tino, o tirocínio aguçado para esse tipo de campo, ou seja, ele vai analisar a pessoa, desde que seja uma consulta presencial, através do olhar. Isso tem muito a ver também, claro. Tem, é claro. Olha, não vai haver a consulta presencial, ela nunca será substituída. E ela é essencial. Principalmente, é bom colocar aqui já uns pontos. Principalmente quando você precisa de uma avaliação física, do toque do médico, da palpação do médico, do exame para um diagnóstico. Então a gente pode começar, já começando praticando a consulta online, atendi pacientes de vários estados, me despertou a vantagem de um paciente de Minas Gerais, Rodrigo. É um paciente no interior de Minas, o filho, o paciente com a esposa, e você acaba adentrando dentro do lar da pessoa, pela câmera visualizando o paciente, a esposa do paciente, os filhos, e conversando, e a família... Isso aí é um ponto positivo. Né? Você acaba participando e vendo as particularidades do lar, e todos da família ouvindo sua opinião, orientação médica, então a gente tem um lado positivo. Na realidade, você perde um lado e ganha do outro. Qual é a vantagem? Aí qual é a vantagem? A gente fala da desvantagem. Desvantagem, você não tem a presença para fazer um diagnóstico. Então vamos lá. Até se tiver colegas médicos assistindo para polemizar, discutir, acho que esse vídeo você foi muito feliz, ele pode ser até um norte, a gente discutindo aqui para a discussão técnica posterior da classe médica, né? Então, o que é que acontece? Se você precisa fazer um diagnóstico de uma doença, tem os sintomas e precisa de um exame mais minucioso, ela não substituirá a presencial. A consulta presencial é muito importante, porque o médico vai visualizar na luz, na claridade adequada, vai palpar o paciente, vai examinar o paciente. Então, para
para um diagnóstico, para consulta diagnóstica, eu acho que a presencial é essencial. Onde é que entra a consulta online? O paciente que mora longínquo, no interior distante, São Paulo, Minas, como eu atendi, não tem geriatra naquele interior. Não tem geriatra, está difícil. Um paciente que mora mesmo na capital e é difícil se locomover, né, por dificuldade de locomoção, já tem diagnóstico feito. O clínico geral já fez o diagnóstico, outros médicos já deram o diagnóstico, já sabe a doença que existe. Já tem os medicamentos, já tem exames realizados, já sabe a doença e precisa de uma orientação para melhor controlar uma doença. Exemplo, né? A hipertensão não, você tem que estar medindo a pressão, mas uma glicemia, um diabetes. O médico online ele pode estar vendo os resultados de exame, saber o que usa, medicar, prescrever, acompanhar o paciente fazendo suas glicemias e ajustar a dose, e você vai ter uma interação maior, uma facilidade maior de consulta, sem precisar estar locomovendo o paciente toda hora e ficar em consultório, em contato com outras pessoas, se expondo. Então, nesse momento, principalmente para um grupo de risco diabético na pandemia, a consulta online para um diabético ela é maravilhosa. Porque você não precisa, você já sabe o diagnóstico, já conhece o paciente, o médico já consultou, outro colega já consultou, avaliou, e só precisa ajustar e precisa do parecer do especialista. Você não pode, eu acho que a consulta online não deve ser privada. Acho que o Conselho Federal deve tender a mantê-la, porque é um país com um território imenso como o Brasil, você privar, tirar a liberdade, a possibilidade de um paciente que mora longínquamente buscar um parecer, uma orientação de especialista, não é bom. Então, acho que deve se manter. Por exemplo, eu me senti útil em estar orientando, porque o paciente no interior, né, em Minas Gerais, ele está lá, consulta com o médico, mas ele não tem um geriatra. Aí a gente passa a dar orientação. E detalhe, a orientação que você dá, esse paciente, essa família, vai passar para o médico local. E o médico local vai aprender. Então, você está disseminando, você está multiplicando formação, você está formando, capacitando através do paciente outros profissionais em todos os territórios e municípios do país. Então, aí como geriatra você faz a orientação, você esclarece melhor o diagnóstico com os exames que ele já traz e apresenta a você, você conversa com a família, pede para conversar com o médico local, você acaba tendo uma interação, né, entre comunidades distintas, entre uma cidade e outra, e o especialista capacitando o profissional da atenção, às vezes básica, o profissional que está num estado, numa cidade longínqua, que precisa dessa capacitação. Então, a consulta online ela é mais do que uma assistência direta somente ao paciente, ela passa a ser um multiplicador de informação para um país extenso como o nosso. Essa visão eu achei positiva e vale a pena essa discussão. Nesse período de quarentena, ela é válida sobre todos os aspectos. Inclusive, eu só vejo positividades, pontos positivos. Eu não vejo nenhum negativo. Nesse período de quarentena, de distanciamento social. Agora, quando voltar à normalidade, eu acho que o que devemos nos preocupar também é com a questão do comodismo. Você sabe, né, que a gente já entendeu o que eu vou perguntar. Entendi. Você se avora e eu já deixo que você responda. Mas pergunte, vai. Não, pode. Eu gosto quando a pessoa se avora. Pronto, então o que é que acontece? O comodismo. Aí a gente tem que ter o bom senso, gente. A gente não pode realmente querer fazer tudo por consulta online. Apesar do avanço tecnológico, apesar dos exames de imagem que você passa através de uma consulta online, hoje em dia você tem exame de ressonância, tomografia, ultrassom, que não existiam há décadas atrás e que traz informação que às vezes substitui a necessidade de um exame físico. A gente tem isso. Em algumas situações clínicas, você consegue já ter um diagnóstico no exame de imagem que já traz, o paciente já traz para o médico e o médico vai dar seu parecer, né? Você pode ter, por exemplo, um parecer de um cirurgião sobre uma lesão, um processo em que necessita de cirurgia, você manda o laudo para ele, manda as imagens para ele, ele vai avaliar se cabe fazer a cirurgia, se não cabe, dá o parecer dele. Então, acho que você poder dar o parecer sem precisar o paciente viajar para um estado, você quer o parecer de um especialista, um cirurgião em um estado longe, você mora no Nordeste, quer o parecer de um médico no estado de São Paulo, Rio, em outra capital, que você teve uma referência, de forma online você pode ter esse parecer, é fácil, você vai poupar uma viagem de avião, a hotelaria, custo para uma família, para o pessoal que às vezes não tem condição. E sairia então aí a economicidade, vem o princípio da economicidade, seria muito mais viável economicamente fazer a consulta online, né? Porque às vezes, a depender do resultado do exame, o médico já diz, não cabe uma cirurgia, meu parecer é esse, é melhor que a senhora fique aí mesmo, faça o tratamento conservador, ou cabe, vale a pena vir aqui a gente discutir o caso. Então acho que a consulta online ela veio, acho que ela deve ficar, minha opinião, mas isso vai ser discutido de forma democrática, dentro dos conselhos de classe, o Conselho Federal de Medicina vai tomar sua posição e deve regulamentar isso, porque eu acho que tem que regulamentar, talvez colocar essa questão com diretrizes,
com indicações e sugestões à comunidade para que não se faça sempre consulta online, que ela tenha seus critérios para que realmente possa permitir a boa medicina se aperfeiçoar no mundo moderno com a capacidade de comunicação que hoje o ser humano criou. O ser humano criou os exames que trazem soluções que antes não traziam e traz agora um meio de comunicação que também pode facilitar a vida do paciente, mas não e jamais irá substituir a consulta presencial, onde a relação médico-paciente tem um calor humano, realmente o calor. Você vai sentir o calor, passar da pandemia, palpar a mão do paciente, abraçar o paciente e sentir o calor humano. Isso traz também um resultado que é insubstituível, por maior que seja o avanço tecnológico realizado pelo ser humano. O calor humano jamais será substituído pela frieza da máquina. Você acha que, por ser um assunto, um tema polêmico, ele naturalmente divide opiniões? Você Isso. acha que o Conselho vai ter dificuldade em aprovar? Claro que isso aí vai demandar um determinado período, um determinado tempo, né, para aprovação. Ludwig, tudo que é polêmico não é fácil você tratar. Você vai ter opiniões diversas, né? Você não vai conseguir certamente um consenso. Você tem que ter uma avaliação e você vai ter que chegar em uma medida menos conflituosa, intermediária. Daí a necessidade, nós chamamos de regulamentar, colocar critérios para que ela seja realizada, para que não haja abusos e você haja aceitação por parte da maioria das pessoas. Então a tendência é essa. Agora, que ela vem e que há realmente uma necessidade e que ela pode facilitar, e a gente não deve, na minha opinião, minha mera opinião, não deve castrar essa possibilidade de diversos pacientes poderem ouvir a opinião de outros profissionais com maior facilidade. Acho que isso deve ser mantido. Acho que é importante pegar o parecer de quem que você queira, com menor custo, com maior facilidade, em tempo. É importante, vai facilitar e até multiplicar o parecer desse médico para outros pacientes, para outros médicos de outras regiões. Facilitaria a discussão médica e a multiplicação da informação e talvez a eficácia na resolução de problemas de alguns pacientes. Inclusive você citou aí estados de grande porte, São Paulo, Minas Gerais, mas um estado tipo os nossos estados que compõem o Nordeste, são estados menores, principalmente o estado de Sergipe. Eu acho que se você puder fazer a consulta de forma presencial, ela, independentemente de ter o aprovo do Conselho com relação à consulta online, eu daria prioridade à consulta presencial. Agora, certo. A questão de um estado grande, aí você teria que repensar, né? A facilidade, a comodidade também. Não é a comodidade de você ficar em casa sentado, que você não se levanta, não se movimenta, né? E isso aí vai propiciando para você uma condição de óssea, né? Isso. A ociosidade. Eu acho que isso aí deve ser pensado ponto por ponto e colocado na ocasião de um debate diante de um conselho. Isso, né? E a tendência, Ludwig, é você ter esse tipo de trabalho sendo realizado de forma integrativa. Você vai acabar integrando o profissional médico com o profissional fisioterapeuta, o profissional de enfermagem, o profissional psicólogo, todos os terapeutas ocupacionais, todos os profissionais, porque você pode ter avaliação de um médico em um local presencial, esse médico solicitar o parecer do especialista. Eu acho que a consulta vai caber mais até e caberia mais para especialidades específicas, porque ele vai pedir um parecer sobre medicamento, o parecer sobre realização de exame, o parecer sobre a possibilidade de uma cirurgia, de ter que aí valer a pena fazer a presencial. Então, eu acho que a gente não pode deixar essa possibilidade, esse conforto à população de existir. É uma opção, a gente tem que permitir a liberdade, a democracia. Eu acho que é colocar as vantagens e desvantagens e colocar que você precisaria, em algumas situações, e seria essencial, a palavra é essa, a presencial, né, os critérios para isso, mas não inibir a possibilidade de troca de informação e de facilidade de um parecer, de uma opinião médica, que a consulta também não é simplesmente consultar, não é simplesmente pegar receita, fazer exame, é também, sobretudo, o diálogo, a atenção, e às vezes o bom diálogo traz uma relação afetiva muito boa, né? A gente tem que acreditar no poder do verbo e na troca de informação, porque o paciente hoje, às vezes, muitas vezes chega todo armado com o exame, já sabe o que tem, ele quer uma opinião, que caminho seguir. Essa opinião pode ser dada virtualmente, se ele tem confiança, acredita na opinião daquele profissional. Muitas vezes ele já conhece o profissional, ele aí não está com desconforto, a dificuldade de uma segunda vez que mora distante. Por que não fazer a sua avaliação de maneira virtual,
se não há complicadores, não haveria risco de erros em função de já ter um quadro definido e que só precisa de conduta e orientação.